Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Por favor, queiram sentar-se. Bem, como disse, a liturgia nos fala da transfiguração. No entanto, antes de Nosso Senhor se transfigurar, Ele convida Pedro e dois companheiros, João e Tiago, para o alto de uma montanha. Ora, esse convite para ir até o alto da montanha, como nós estamos aqui no alto de uma montanha, é o símbolo da oração. São João da Cruz escreveu um livro chamado A Subida ao Monte Carmelo, que significa essas diversas etapas da nossa vida, de deixar as coisas sensíveis, de purificar a nossa inteligência pela fé, purificar a nossa memória pela esperança, purificar a nossa vontade pela caridade, até chegar nesse alto cume, nesse alto monte no qual Cristo está. Aqui também está esse símbolo de subir até o alto da montanha. Mas alguém poderia se perguntar, mas por que na quaresma, que é um tempo que se fala de jejum, de penitência, está aqui configurado propriamente a transfiguração, que é o momento de um primeiro vislumbrar da glória de Deus? Comenta Santo Agostinho a esse respeito, que Nosso Senhor, Ele, que é vida, Ele quis descer até a terra justamente para mostrar que Ele é o pão da vida. Ele quis saciar propriamente com a Eucaristia o homem que ainda estava nessas trevas do pecado original, sobretudo, para o qual Ele veio para a redenção. Então, para subir justamente a esse monte, é preciso se purificar. Purificar dessas coisas que estão aqui na terra. E Nosso Senhor veio justamente para purificar como fonte da vida, como pão da vida, mostrando justamente através da revelação. E como nós nos purificamos? Antes de tudo, a espiritualidade católica sempre convida para... O primeiro passo da purificação é a humildade. Como é que se faz para ser humilde? Olha, basta uma coisa só, ser sincero. Se a pessoa é sincera consigo mesmo, ela é humilde. Se ela é desonesta, se ela acha que ela está superior às pessoas, ao próprio Deus, ela não é humilde. Basta ser sincero. Mas um detalhe que nos traz aqui São Lucas, que não dizem os outros evangelistas, é que quando Nosso Senhor, depois que Ele se revelou, depois que Ele mostrou todo esse esplendor, as vestes mesmas de Nosso Senhor se tornaram resplandecentes. Pedro e os dois companheiros estavam dormindo. Imaginem só, Nosso Senhor aparece, se transfigura, e eles caem no sono diante de Nosso Senhor. É até meio inexplicável, mas isso é de fato o que acontece na vida espiritual. Por muitas vezes, os homens dão passos na vida espiritual, Nosso Senhor mostra muitas graças, e a pessoa, ela fica numa espécie de torpor, uma espécie de sonolência diante das maravilhas que Deus nos traz. E aí vem aquele pecado, talvez aquele pecado que dizem os padres da igreja antiga, aquele pecado do demônio do meio-dia, quando tem aquele sol tórrido, tanta luz, que a pessoa se cansa e dorme. É o pecado da assídia, que é uma espécie de acidez diante de tantas maravilhas, ou da tibieza, que o grande São Curadares compara com uma espécie de um caracol que constantemente está voltado para as coisas da terra e se arrasta nas coisas da terra e é incapaz de ver a luz do sol. Então aqui é justamente a tentação. Muitas vezes a pessoa começa a subir na vida espiritual. Dar o primeiro passo é muito fácil. É muito fácil até chegar aqui, vir a essa igreja, a esse Monte Tabor. A questão não é vir só a esse Monte Tabor. É necessário dar o segundo, o terceiro e o quarto passo. São Bernardo disse de modo muito explícito
que quem não progride, regride. Quem não está constantemente buscando cada vez mais essa luz, essa transfiguração, transfigurar essa própria imagem de Deus que somos nós, decai. E não só decai, mas desfigura essa imagem de Deus. Então a tentação é justamente, como disse, é ficar naquele lugar, naquele céuzinho, aquele conforto, naquela tranquilidade, pseudo-tranquilidade. E às vezes parece até que está dando certo a minha vida, né? Eu estou trabalhando, eu estou ganhando meu dinheirinho, estou com saúde, eu tenho uma família, etc. Eu estou até rezando, padre, eu até vou à missa. São Bernardo, certa vez, ele escreveu uma carta ao Papa Eugênio, que era seu discípulo, e disse para esse Papa que estava muito preocupado, não com a salvação, não com as coisas principais, não com o amor a Deus. Ele disse: ai dessas ocupações malditas. Ele estava se ocupando das coisas secundárias. Todos nós devemos buscar um certo pecúnio para sustentar a casa, naturalmente, mas essa busca deve estar subalterna ao amor a Deus. Se não está subalterna ao amor a Deus, eu estou transfigurando minha vida, ou melhor, estou desfigurando minha vida pelas coisas de baixo. E justamente a segunda leitura da carta de São Paulo diz aqui aos Filipenses, ele fala dos inimigos da cruz de Cristo. Quais são esses inimigos da cruz de Cristo? Ele enumera 3, cujo fim é a perdição. Em primeiro lugar, ele fala daqueles que têm o Deus, o estômago. Ou seja, o pecado da gula, mas não só da gula, mas talvez o Deus bio, da minha própria saúde. É bom cuidar da saúde, certamente, mas eu coloco minha saúde em primeiro lugar na minha vida. É o Deus estômago, é o Deus corpo. Segundo lugar, ele fala aqueles que colocam a glória na vergonha, na impudícia, ou seja, aqueles que se entregam ao pecado da luxúria. Hoje não precisamos nem comentar a esse respeito. Há poucas semanas vimos o que é, ou melhor, não vimos o que é, graças a Deus, o carnaval, né? Aqui no Brasil em especial, como é uma exaltação dessa glória da vergonha, ou da pouca vergonha, se quiser. E por último, aqueles que só pensam nas coisas da terra. O que é pensar nas coisas da terra? Esse pensar nas coisas da terra pode ser sintetizado por uma palavra só: dinheiro. O dinheiro, se eu tenho aquele dinheiro, eu tenho aquela minha segurança nas coisas da terra, eu tenho segurança para comprar isso, para ter aquele apego, para ter aquele celularzinho que eu guardo no bolso. Tudo isso são os apegos da vida terrena. E como consequência, dirá Santo Tomás, consequências desses pecados da concupiscência, isto é, da luxúria, da gula, não só estricto sensu, mas aquilo que diz respeito a toda a concupiscência, é a cegueira da mente e o embotamento da inteligência. A pessoa se torna cega para ver essa luz de Deus. Ela se torna cega pela fé. Ela se torna cega porque ela não tem fé, porque a fé já é um modo de ver as coisas invisíveis. Então ela se torna cega para tudo. Ou se quiser com o Tertuliano, não só ela se torna cega para as coisas que devem ser vistas, mas ela vê aquilo que já não existe mais. Ela vê que a salvação dela se encontra nessa terra. O Deus deles é o estômago. O fim deles é a perdição. Bom, mas nesse momento de noite escura, vamos dizer assim, em que eles estavam lá, Nosso Senhor, de alguma forma, Ele mostra para onde eles devem tender. Eles estão passando por esse torpor, etc., mas Nosso Senhor quis revelar ainda mais, conversar com Moisés e com Elias, para mostrar aquilo para o qual eles devem tender. Nós devemos fazer as coisas aqui na terra, certamente, mas sempre com os olhos postos naquilo que nós devemos tender. E aqui Nosso Senhor, Ele mostra justamente essa meta. Primeiro se vê algo pela fé, depois a esperança que nos move esse desejo, depois a união através da caridade. Bem,
mostrou a glória para que eles não se afligissem, justamente por causa da cruz que depois nosso Senhor iria padecer. Bem, e o que faz a revolução? O que faz o príncipe deste mundo, que é o diabo? O que o príncipe deste mundo quer fazer é justamente desviar o nosso olhar dessa meta. Nos quer justamente transfigurar ou desfigurar as realidades para as coisas de baixo do inferno propriamente dito. Inferno vem da palavra inferir, as coisas inferiores, ou seja, aquilo simbolicamente e realmente aquilo que está abaixo. E como nós podemos já propriamente viver, por assim dizer, essa antecipação do céu aqui nessa terra? Bom, Santo Tomás, de modo muito explícito, ele diz que essa glória, já nós temos uma certa participação dessa glória como através da graça. Se estamos na graça de Deus, já estamos vivendo já de alguma forma o céu. Mas concretamente, o que devo fazer propriamente? Um exemplo que nós temos com Abraão. Deus, o Senhor mostra para Abraão aquelas estrelas no céu, não só por causa da quantidade que seria a sua descendência, mas também aquilo para o qual a sua descendência deveria tender, isto é, para o céu. E hoje, muitas vezes, não poucas vezes, portanto, há certas famílias que dizem: mas filho é gasto, filho dá trabalho, filho me atrapalha demais. Os filhos devem ser colocados não como uma figura qualquer, mas transfigurados para essa descendência que há de vir para o reino dos céus. Aquele que gera um filho nessa terra tem que já viver com a perspectiva de criar filhos para o céu, não com os filhos simplesmente da terra. E aqui é a perspectiva que traz. Por isso São Paulo nos diz: já somos cidadãos do céu. Já estamos participando dessa vida no céu. E o demônio, por sua vez, ele vai querer dizer: não, as pessoas não trabalham. Houve um filósofo ateu do século passado chamado Sartre, que ele dizia: l'enfer sont les autres. O inferno são os outros que me atrapalham, e por isso que os outros são um inferno para mim. Essa muitas vezes é a perspectiva que o demônio quer colocar na nossa mente, de que dá trabalho, então não vale a pena. Se nós temos a perspectiva do céu, se a nossa finalidade última é o céu, se somos já cidadãos do céu, nada disso dá trabalho. Pelo contrário, nós tomamos essa cruz, per crucem ad lucem. Pela cruz chegamos à luz. E sabemos também, e aqui é interessante que São Paulo, não nessa carta aos Filipenses, mas na segunda aos Coríntios, diz que o demônio, ele se transfigura, ele usa a mesma palavra, ele se transfigura como anjo da luz. Ele se falsifica como anjo da luz. Ele se faz uma metamorfose, é a própria palavra do grego. Ele se disfarça de anjo da luz. E muitas vezes as pessoas vão tocando a vida, parece que está dando tudo certo, etc. Vão vivendo segundo o estômago, vivendo segundo a carne, segundo o dinheiro, segundo as concepções deste mundo, e se esquece do principal: buscai o reino de Deus e sua justiça, e o resto será dado por acréscimo. O reino dos céus, disse nosso Senhor a outra parte, já está entre vós. Ou seja, nós já, com a graça, já estamos vivendo o reino dos céus. Se eu estou aqui num trabalho qualquer, varrendo a casa, se eu estou varrendo a casa com a perspectiva do céu, eu já estou varrendo o reino dos céus, literalmente, porque o reino dos céus já está entre vós. Por outro lado também, os precípitos já começam a viver nessa terra. Assim como o homem virtuoso já está vivendo o céu, o homem que vive no pecado, no vício, na luxúria, na gula e todos os outros pecados capitais, já está vivendo o inferno. Essa é a prova mais cabal da experiência que o inferno existe tal qual, porque já estão vivendo já nessa terra o inferno. E não só nessa terra, mas vão viver depois. Assim como aqueles que já vivem nessa terra, já virtuosos, já vivem para o céu, aqueles que
vivem uma vida de pecado já estão vivendo a vida do inferno nessa terra. Nada mais translúcido, nada mais transfigurativo do que isso. É a pura verdade, porque nosso Senhor a revelou. Então, qual que é, para concluir, qual que é o melhor modo de já viver esse céu na terra, como dizia Santa Isabel da Trindade, Elisabeth de la Trinité, viver o céu nesta terra. A melhor maneira é imitar aquela que trouxe o céu à terra, Nossa Senhora. Não houve criatura puramente humana tão perfeita, que de tal maneira resplandeceu essa imagem como imagem de Deus, como Nossa Senhora. E muito mais, ela foi escolhida desde toda a eternidade, num só ato, pela Santíssima Trindade, para ser a mãe do Verbo encarnado. E sendo mãe do Verbo encarnado, ela foi mãe, obviamente, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, mãe de Deus, Theotokos, como diz, mas foi ela também que gerou essa figura, esse formato, vamos dizer assim, Nosso Senhor. Ela é a forma Christi, foi ela que formou Nosso Senhor Jesus Cristo, foi ela que figurou Nosso Senhor Jesus Cristo, foi ela que emoldurou essa figura chamada Nosso Senhor Jesus Cristo, foi ela que de alguma forma já, nas primícias, já transfigurou o seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, se ela foi mãe e figurou Nosso Senhor Jesus Cristo no seu ventre materno, ela também é mãe nossa, mãe espiritual de todos nós, e ela também é capaz de transfigurar essa imagem que somos nós, essa imagem de Deus que somos nós. Peçamos ardorosamente a Nossa Senhora que ela possa, de fato, transfigurar essa imagem de Deus que somos nós, assim como ela fez com o seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, e assim possamos já, através dessa que é chamada a porta do céu, e peçamos a ela que seja advogada para essa entrada final no reino dos céus. Louvado seja nosso Jesus Cristo.